Olá, querido aluno, querida aluna. Eu sou a professora Jordana Leite e essa aula são sobre os ecossistemas da Terra. O que são biomas e quantos biomas existem no mundo? Para conhecer mais sobre a biodiversidade do planeta Terra, eu te convido para essa aula. Biomas terrestres pelo mundo, né? Então, os biomas terrestres, eles geralmente, estão em sua grande maioria próximo à linha do Equador, nessa região. O primeiro deles são as florestas tropicais, que são florestas que têm como sua característica maior um clima quente e chuvoso e abrigam a maior biodiversidade do planeta. Porém, essas florestas, devido a essa elevada biodiversidade, sofreram por muito tempo fortes explorações, o que acabou prejudicando, assim, ao longo do tempo, a conservação dessas florestas tropicais e também o seu funcionamento biológico. Outros biomas terrestres bastante conhecidos são os campos. Os campos estão em regiões tropicais e de clima temperado. Tem essa característica muito peculiar, os campos, da presença de graminhas e arbustos, que são plantas de pequeno porte. E assim, sofrem esse pisoteio por animais, que habitam os campos, que é um bioma, existente no planeta Terra. A taiga é um outro bioma que está contido entre o Canadá, Estados Unidos, a Rússia e os países escandinavos. Esse bioma tem uma característica de estar presente em ambientes de clima subártico, que são ambientes de clima de intenso frio. Um exemplo aqui de taiga são as florestas de coníferas, que é essa vegetação típica da taiga aqui na Rússia, que é representada por essa imagem. Então, nessa taiga, a taiga tem coníferas, musgos e arbustos, como árvores predominantes, plantas predominantes nessa paisagem. Um outro bioma é a tundra, que está presente no Polo Norte, no Polo Sul e também em regiões de elevadas altitudes no hemisfério norte. Esse bioma tem a característica de ter o solo congelado boa parte do ano e ter pouco nutriente nesse solo. No verão, aparece essa vegetação de pequeno porte, e o degelo toma conta dessa região. Ela acaba ficando com uma característica mais esverdeada em períodos de verão. Um exemplo aqui muito peculiar é o Alasca, que é o bioma tundra nos Estados Unidos. Outros biomas são a savana, que é conhecida a savana africana. Predominância de elefantes, girafas, leopardos, é um bioma que tem como característica, ser em regiões secas e úmidas e está presente aí em regiões tropicais do planeta. Então, essa paisagem aqui da imagem é típica da savana africana, que mostra essa variação, essa variedade de animais presente nessa região e a aridez também desse bioma. Outro bioma são as florestas temperadas. Essas florestas estão presentes em regiões de climas temperados. Esses climas, na verdade, o clima temperado é característico de estações bem definidas, primavera, verão, inverno e outono. Um exemplo aqui de floresta temperada, na Holanda, no período do outono, onde as folhas ficam mais amareladas e elas acabam caindo, formando essa paisagem aqui muito bonita, muito apreciada aí por moradores dessas regiões. A fauna presente nesse bioma é o lobo, a raposa, esquilos, veados e também tem uma grande diversidade de répteis e aves. O bioma deserto, tem essa peculiaridade de ter pequenos arbustos e árvores e plantas, com espinhos para ajudar nessa questão da manutenção da água dessa vegetação. Está contido no norte e sul da linha do Equador, esse tipo de bioma. Se caracteriza por ter pouca chuva e alta temperatura, que faz com que a quantidade de água, seja bastante baixa, a umidade também. E
Tem presente, né, na paisagem cactos, arbustos e plantas de pequeno porte. E os animais resistentes a pouca água que sobrevivem nesse ambiente são insetos e répteis, que estão aí em sua grande maioria. E no Brasil existem também os biomas brasileiros, né? Então é preciso a gente conhecer mais sobre o nosso país, que tem um tamanho de continente, né? Um país muito grande que abriga biomas terrestres e biomas aquáticos, do tipo continental, né, que fica mais próximo ao continente, ou oceânicos, que ficam mais distantes do continente. Então, quais são os dois maiores biomas do Brasil? Nessa imagem, nós podemos ver, né, os dois maiores é a Amazônia e o Cerrado. Mas existe também a Caatinga, mais aqui para o Nordeste, né, a Mata Atlântica, aqui mais para a parte costeira do país, e os Pampas aqui no Rio Grande do Sul, e o Pantanal aqui próximo ao Mato Grosso, né, nessa região mais alagada. E quais são as características desses biomas? Então, vamos estudar aqui cada um desses biomas brasileiros. O primeiro deles, né, de grande importância, é a Amazônia. Tem cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, que corresponde a uma área de 550 milhões de campos de futebol. Então, é um bioma bastante extenso, que não é por conta da sua extensão que ele deve ser maltratado e deve ser devastado, pelo contrário, né? Deve ser protegido, porque a Amazônia é considerada assim, né, devido à sua extensão, né, que ela mantém a temperatura do planeta Terra, mantém essa temperatura mais estável em algumas regiões. Então é necessário a conservação do bioma Amazônia. Possui 1/3 das espécies do planeta e tem ecossistemas muito característicos, são a várzea, né, que essa região ela inunda com a cheia dos rios, o Igapó, que é uma região que fica boa parte do tempo inundada, e matas de terra firme, né, que são as matas que não são inundadas devido à cheia dos rios. E nesse bioma existe também a importância da preservação de áreas indígenas, né? Então, 25 milhões de habitantes dessa região, em sua maioria indígenas, que estão ali protegendo o bioma Amazônia. Aqui no gráfico nós podemos observar que é um bioma que tem uma intensa pluviosidade, ou seja, chove muito nessa região e a temperatura é mantida estável, né, uma temperatura bastante elevada também, que garante essa diversidade do bioma Amazônia. Outro bioma é a Caatinga, né, mais presente na região Nordeste. Então, corresponde a 10% do território brasileiro. Recebe esse nome Caatinga devido ao nome tupi-guarani, que significa mata branca, porque em períodos de seca, né, as plantas elas perdem as suas folhas como uma questão de sobrevivência, e esse bioma ganha essa característica de ser uma mata branca, uma mata, né, sem muita cor devido à perda das folhas pelas plantas. Se caracteriza por pouca chuva e elevada temperatura. Aqui no gráfico nós podemos ver, né, que a chuva, a quantidade é bem pequena em uma boa parte do ano, e a temperatura se mantém elevada. E uma característica, né, que mudou aí a condição, né, para a manutenção da vida das pessoas nesse bioma foi a transposição do Rio São Francisco, que é um rio que nasce em Minas Gerais, né, e passa pelo Nordeste. E esse rio, né, ele teve o seu curso modificado para trazer água para os moradores do bioma Caatinga, né, e auxiliar assim também na pecuária, principalmente pecuária e agricultura também, né, a agricultura de subsistência na sua maioria. E aqui uma característica desse bioma quando ocorrem as primeiras chuvas, né? Então as folhas, né, elas começam a reaparecer nessa vegetação e dá essa característica bastante verde. E um exemplo aqui de fauna da Caatinga é o tatuzinho, que foi o símbolo da Copa do Mundo no Brasil. Um outro bioma é o Cerrado brasileiro, né, está dentro vamos dizer assim, no centro do Brasil e corresponde a 23% do território brasileiro.
nessa região existe a ocupação de povos tradicionais. Então, observando aqui a paisagem do Cerrado, né, e nessa paisagem existe a moradia de povos tradicionais, né, que se beneficiam assim desse bioma. E é o berço das nascentes de muitos rios que são importantes para o Brasil. E aqui a gente pode observar que as chuvas também são bastante espaçadas, né? Tem uma quantidade de chuva boa em algumas épocas do ano, e no meio do ano aqui essa quantidade de chuva reduz bastante, que traz a característica assim da vegetação de ser, né, uma vegetação resistente a essa pouca quantidade de água também em alguns períodos. O Pantanal, né, ele corresponde, esse bioma, à bacia do Rio Paraguai, que é um bioma que tem essa característica de ser um bioma bastante alagado, ele é conhecido como a planície, que é periodicamente inundável do planeta. Então, boa parte do ano, esse bioma está inundado. E o solo é pouco permeável, o que faz também que essa água fique acumulada aí na superfície. A quantidade de chuva é bastante elevada, né, em algumas épocas do ano. E um acontecimento, né, que tem gerado um desequilíbrio aqui no Pantanal é a questão das mudanças climáticas, que tem trazido períodos de elevada temperatura e baixa pluviosidade, gerando assim incêndios nesse ambiente, né, causando assim a morte de animais e plantas e trazendo um desequilíbrio ambiental. Outro bioma são os pampas, que são chamados campos sulinos, que estão na região sul do Brasil, possuem uma abundância de gramíneas e leguminosas, né, são plantas presentes nesse bioma, e existem, né, ecossistemas chamados de banhados, que abrigam espécies aquáticas e subaquáticas. Então, essa superfície também fica alagada, ganhando essa característica, né, de ecossistema banhado. A agropecuária e a mineração são fortes nesse bioma, o que traz também um certo desequilíbrio, né, e poluição para esse tipo de bioma brasileiro. A Mata Atlântica, que é um bioma também presente no Brasil, ela se encontra ao longo da costa brasileira, é um total de 12% do território, tem uma elevada exploração desde a época do descobrimento do Brasil, né, houve a remoção de muita madeira desse ecossistema. Habita a maior parte da população do Brasil, 60% da população brasileira vive, né, nesse bioma, que é a Mata Atlântica, e existe a variação da Mata Atlântica. Quando é próximo a dunas é a restinga, quando é próximo às serras é chamado de mata de altitude. Então, observe que na Mata Atlântica a pluviosidade é bem elevada e a temperatura, né, uma temperatura média de 25 graus nessa região, o que traz assim um conforto térmico para boa parte da população que vive nesse bioma. Então, os biomas brasileiros, né, são importantes, mas é necessário, né, haver a proteção ambiental. E para isso existem as chamadas unidades de conservação, que servem, né, como leis para poder proteger esses ambientes. Porém, ainda se vê uma quantidade muito diferente, né, em termos de porcentagem de unidades de conservação em relação aos tipos de bioma. Por exemplo, a Caatinga, só 9% da área da Caatinga tem unidade de conservação. Então, é um bioma que é menos protegido quando comparado à Amazônia, que tem a maior quantidade de unidades de conservação. Então, é necessário haver, né, políticas públicas para conservar esses ambientes e reduzir assim, a exploração humana, que muitas vezes ocorre por meio de desmatamento, por meio da atividade de mineração, incêndios e também por plantações que destroem esses ambientes. As terras indígenas também são protegidas, né? Existe um total de 724 terras indígenas oficializadas e 55% das terras indígenas estão na Amazônia. E as unidades de conservação, né? Existem aí 1.098 unidades de conservação, mas esse número ainda é insuficiente para a proteção desses biomas, né, desses ambientes. Então, temos que incentivar aí as unidades de conservação serem criadas
para abrigar e proteger os nossos biomas do Brasil. Então, nessa aula, nós estudamos as principais características dos biomas mundiais e dos biomas terrestres brasileiros e a relação entre os biomas brasileiros e as formas de proteção ambiental. E eu coloco aqui um desafio que é fazer uma lista de quais biomas brasileiros você conhece e demonstrar também assim, a importância de conhecer esses biomas para haver a maior proteção, né? E quando você conhece mais sobre um local, sobre o ambiente, você tem mais necessidade de protegê-lo. Então, espero que você tenha gostado dessa aula e até uma próxima.